Se operar o milagre de ressurreição. Elias e Eliseu. Elias operou o milagre da ressurreição na vida do filho da viúva de Sarepta. Aleluia. Sabemos que Eliseu operou o milagre de ressurreição através do nosso Deus na vida de um filho de um casal em Sunem. Sabemos que a diferença foi muito grande. Cristo estava na vida de Elias e de Eliseu. Ele orou, ele intercedeu, ele clamou para que Jesus, para que o Todo-Poderoso curasse, trouxesse a vida àqueles meninos, tanto Elias como Eliseu. Mas o próprio Cristo estava diante daquele jovem que estava morto. Ele estava morto, sem mais o seu espírito. Só Deus sabe onde ele estava, o espírito dele naquele momento. Mas diante dele estava a própria vida, que era Cristo. E naquele tempo os caixões não eram como de hoje, igreja, que tinha essa tampa. Não, eram caixões diferentes, que o corpo era em cima de um tipo de uma pedra e coberto com lençóis, com pano. Mas naquele momento Jesus pôs a mão sobre ele e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E diante de toda aquela multidão que Jesus reuniu aquela multidão para que a glória dele fosse manifestada. E através da morte daquele jovem, aquela multidão também foi reunida. Diz a palavra de Deus que no mesmo instante aquele jovem se levantou e começou a falar. E Jesus pegou e entregou ele à sua mãe. Eu te digo nesta noite que Deus, ele se importa com o que você está passando. Por mais que muitas das vezes nós venhamos ser rebeldes com o Senhor, mas Ele nos ama. E Ele quer que nós venhamos mudar as nossas atitudes, a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso pensar, o nosso andar. Ele tem paciência contigo. Ele tem paciência comigo. Sabe por quê? Porque Ele ama a tua alma, a minha alma, e Ele não quer que nós venhamos se perder. Porque quantos estão se perdendo para o inferno? Igreja, muito antes de Elias e Eliseu, também havia um homem chamado Abraão, que nunca ouviu falar em ressurreição naquela época. Mas quando Cristo pediu seu único filho, ele não hesitou. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu. Mas ele tinha a certeza que aquele Deus que fez a promessa a ele, que disse: Abraão, de Isaac serão muitas nações, virão muitas nações, crescerá sobre esta terra muitas nações através de Isaac. Ele creu na promessa de Deus. O crente, ele tem que crer na promessa de Deus. Por mais que tudo esteja parecendo perdido, ele tem que crer na promessa de Deus. Abraão nunca tinha ouvido falar em ressurreição, mas ele tinha a certeza que Deus o ressuscitaria, se possível fosse, depois da morte daquela criança. Ele tinha certeza porque Deus prometeu. Então como é que ele vai ter uma grande geração através dele se ele estiver morto? Deus vai ressuscitar o meu filho. Por isso ele foi imolar a Isaac. E Deus não deixou, não permitiu, porque Deus conhecia o coração de Abraão. Mas isto tudo aconteceu para que eu e você hoje ouviste essas palavras, e a nossa fé fosse edificada através de cada servo do Senhor, igreja. Sem saber de ressurreição, Lázaro mesmo assim creu que Deus ressuscitaria seu filho após a morte. Aleluia. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Este Cristo, Ele é a própria vida, igreja. Talvez não, tenho certeza que os coveiros estavam lá no buraco, lá só esperando o morto chegar para enterrar aquele menino. Aí imagine só, chega lá, a irmã Jéssica está no meio daquela multidão e corre lá e diz aos coveiros: o funeral foi cancelado, o enterro foi cancelado. E os coveiros ficaram pensando: como assim? Alguém disse: um homem chamado Jesus ressuscitou o morto. Aleluia. Diz que se espalhou por toda a cidade, por todo o terra ali naquele momento. Este grande milagre que Jesus operou. Glória a Deus. Assim, louve, exalta o Senhor, com as palmas de alegre. Assim Deus quer que sobre esta cidade, sobre a nossa vida, se espalhe o que Deus tem feito na nossa vida. A glória dele sobre a nossa vida. Por isso que não devemos ter vergonha de contar o que ele tem feito, de contar o que ele tem realizado em nossa vida, igreja. Aquela mulher, ela não precisou clamar a Cristo.
ela não precisou ir em busca de Jesus para curar o seu filho, ressuscitar seu filho. Sabemos que a Bíblia é repleta de milagres, que pessoas foram até Jesus. Eu vou, se tão somente eu tocar na veste de Jesus, eu serei sarada. Um cego saiu gritando e voltou curado. Sabemos que muitos foram até Jesus, mas neste caso Jesus foi até ela, porque Jesus se moveu de íntima compaixão da vida daquela mulher. Deus, Ele se move de íntima compaixão da nossa vida, igreja. Ele quer operar o milagre na nossa vida, mas temos que ter fé, temos que ter obediência, temos que viver e andar nos seus mandamentos, igreja, para que Deus, Ele possa operar o milagre. Imagine o alvoroço e a glória de Deus naquele momento foi derramada ali, de ver um morto sendo levantado. Hoje em dia, se alguém estiver numa multidão e ver um morto ser levantado, ele sai correndo com medo. Mas a glória de Deus foi derramada naquele lugar. O próprio Cristo estava ali. Ele não precisou interceder, ele não precisou orar. Ele somente usou uma palavra: jovem, a ti te digo, levanta-te. E ele levantou. Foi diferente da ressurreição através de Elias e de Eliseu. Sabemos que a Bíblia nos conta também no livro de 2 Reis, no capítulo 12, 13 e versículo 20, que diz assim: depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, entrando eles um homem, eis que viram uma tropa e jogaram um homem na sepultura. E Eliseu, então, na sepultura de Eliseu, então caindo nela o homem e tocando nos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Glória a Deus. Glória, exalta, igreja. Olha a glória de Deus. Dê glória a esse Deus, porque Ele está aqui presente. Veja que mesmo após a morte, os ossos de Eliseu fez um homem ressuscitar. Não Eliseu, mas sim o poder de Deus que estava na vida de Eliseu. Mas sabe por que o poder de Deus estava na vida de Eliseu? Mesmo depois de morto, um homem morto, ali aqueles homens iam levando aquele morto para ser enterrado. Mas quando vinha invadindo aquela tropa ali, eles se alvoroçaram, jogaram o homem lá onde Eliseu estava. E ali aquele homem voltou à vida. Eliseu era um homem obediente. Eliseu era um homem temente ao Senhor. Eliseu era um homem que fazia a vontade de Deus. Porque sabemos que para Deus agir na nossa vida, derramar dons, para Deus agir na nossa vida, fazer a obra, nós precisamos nos derramar, nos prostrar diante da presença dEle. Precisamos buscar verdadeiramente ser fiel ao Senhor. Porque este é um milagre maravilhoso, igreja. Um homem já morto, mas era servo de Deus. Aí cai um homem morto na sua cova e volta à vida, a reviver. Este Deus, Ele é muito glorioso, igreja. Aleluia. Se nós viemos buscar Ele, buscar mais intimidade com este Deus, Ele vai operar muito mais em nossa vida. Vai operar muito mais através de nós. Deus não tem operado por muita incredulidade, igreja. Muita incredulidade no meio do povo de Deus mesmo. Aquele povo, muitos deles tinham o coração aberto. Por isso Deus fazia, Deus usava, Deus operava milagre. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louve e exalta o Senhor com as palmas bem alegres. Deus, Jesus, Ele não mediu distância para ir até aquela mulher, para operar o milagre na vida dela. Assim, Ele não mede distância para nos ajudar, nos abençoar. Porque eu tenho testificado do que Deus tem feito na minha vida. Eu na necessidade, na precisão, e Ele chega, porque Ele é o meu socorro bem presente. Isso eu tenho falado na minha oração: Senhor, eu preciso de Ti, porque Tu és o meu socorro bem presente. Quando você orar, revele a palavra dEle, a Ele mesmo. Fale com Ele: Senhor, na Tua palavra fala isto, e eu creio. Porque você precisa primeiro acreditar.
Por um instante estava destruída. Estava tudo uma vida trágica na vida dela. Tudo destruído. Mas em questões de alguns minutos, tudo mudou. Tudo mudou, irmã Rainha. Jesus operou um grande milagre. Ela saiu dali, creio eu, que com tanta alegria em sua alma, em seu coração, de mãos dadas com seu filho, voltando para casa. Imagine Jesus dizer hoje: está cancelado o funeral, está cancelada a derrota na tua vida, está cancelada a enfermidade, porque eu estou operando. Está cancelado tudo aquilo que está contrário da minha palavra. Está cancelado toda obra de Satanás contra nossas vidas esta noite. Se você crer, você vai sair daqui de posse da tua vitória, igreja. Você vai sair daqui de posse de vitória, porque precisamos crer no Filho de Deus e que o seu Espírito está aqui presente. Porque quando estivermos reunidos em seu nome, ali ele se fará presente. E ele está aqui em nosso meio. O Rei da Glória está aqui em nosso meio. Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode mudar qualquer situação. Eu te falo nesta noite com convicção. Não tem nada que ele não possa fazer. Não tem nada que possa ser impedido o seu operar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tudo foi transformado e mudado na vida daquela mulher. Deus, ele quer transformar e mudar tudo em nossas vidas. Eu fico maravilhada com as coisas de Deus. A cada dia ele aumenta a minha fé. A cada dia a minha fé é renovada, é aumentada, igreja, porque o nosso Deus, ele operou grandes milagres e ainda opera. Por grandes homens de Deus e mulheres de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louve e exalta o Senhor com as palmas, minha alegre. Porque ele está aqui presente, ele é digno de toda honra e toda glória. Muitos não imaginavam ver o que viram naquele dia. Muitos não imaginavam o que iria acontecer naquele momento, nem mesmo seus discípulos que andavam com Jesus. Talvez eles pensassem: o que Jesus vai fazer nesse caixão? E naquele tempo não podia chegar perto do morto, não. Quem tocasse o morto se tornava imundo. Mas Jesus, ele é Deus, ele é santo, ele é puro. E ele faz como ele quer. Ele quebra qualquer regra para operar um milagre na nossa vida. Louvado seja Deus. Fique com estas palavras, igreja. Medite nestas palavras. Creia que Deus, ele opera um milagre. Eu não sei a situação que você está passando, mas ele conhece, ele sonda o nosso coração. Antes mesmo que a gente venha pensar em algo, ele já sabe o que vai sair da nossa boca. Então saiba que o que você está passando só depende de você crer nele, para ele operar um milagre. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irei louvar o Senhor com hino. Aleluia. Com mais um louvor.